Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Mais uma edição do documentário Rap Uberlândia, trazendo para vocês os pilares que fizeram, asfaltaram essa caminhada para a gente aí que estamos hoje aí, na correria, no dia a dia, atrás da nossa cultura, da nossa música. Hoje eu trago para vocês aqui uma pessoa muito especial aí que foi citado pelo Coquinho, pelo Christian, pelo do rap também, e entre outros, todos que estiveram aí, falaram dele porque não tem como, né? É um também dinossauro do rap aí que tem uma longa história para contar para vocês aí. A Barba Branca já denuncia, né, mano? Hoje eu trago para vocês meu parceiro Eli Dias. Salve, salve, Dani. Conta um pouco da sua história, se apresenta, fala o que foi o rap para você. Mano, o rap pra mim, pra começar, mano, é vida. É vida, foi tipo... Me trouxe até aqui, me levou aonde eu nunca imaginava ir. Me ensinou coisas que é só a vivência mesmo, de quem tá no meio consegue aprender. Pra mim ele é tipo o coração, mano. Bombando ali, jogando sangue pras artérias e pra mim é isso. Pra mim faz muita importância na minha vida, na minha formação cultural, na minha formação, interferiu até na minha formação como pai, como família, na minha formação com o Evangelho, que tem uma historinha no Evangelho também. Aí, em lidar com as pessoas, saber dialogar com as pessoas, expressar, falar um pouquinho das dificuldades, das vivências. O rap pra mim é tudo isso, mano. Por mais que hoje ele esteja um pouco diferente, mas eu venho de uma linhagem aí que o rap, ele tinha que ser o rap de verdade. Você tinha que viver o bagulho pra poder falar o que você vivia naquele momento. Hoje tá um pouquinho mais comercial, tá uma vibe mais solta, né, mano? Tá mais aberto, mais amplo. Perdeu um pouquinho o foco, mas ainda tem os verdadeiros ali fazendo. E é o que mantém a cultura viva, né? Com projetos igual a esse, que você busca lá trazer a raiz mesmo, mostrar de onde veio, como veio, quem andou no meio, quem quer fazer parte, quem vai fazer parte, né, mano? O rap, pra quem fala, quem conhece mesmo a palavra rap, o significado rap, a vivência mesmo, vai entender muito bem do que eu tô falando. E como que começou? Da onde surgiu o Hélio Dias? Da onde surgiu o seu interesse pelo rap? Vixe, mano. Da onde que pôs na sua cabeça que vou cantar rap? Cantar. Da onde surgiu isso? Vou entrar Então vamos voltar lá nos anos 80. Anos 80. Você vê que já tá meio dinossauro já o tiozinho, né, mano? Lá nos anos 80. Eu sempre gostei de música black, né? Minhas referências sempre foram músicas... Antigamente tinha muita coisa de música internacional, né? Então, e as pessoas que eu convivia, ouvia muita música internacional. Tinha a parte da família, que era mais o sertanejo, pescaria, aquelas convivências mais rurais, assim, né? Meus parentes, a maioria, tipo, meus avós, meus tios, veio da roça, né, meu? Que é comum aqui pro interior. O pessoal vinha da roça pra cá, e aquelas modão de viola, aquelas músicas clássicas, né, daquela época. Eu ouvia também, mas nas rádios AFM e alguns amigos dos bairros, assim, os clipes que passavam também, que a gente tinha um pouquinho de contato com o MTV, com alguns parceiros que ouviam as músicas nos rádios, assim, você começava a entender mais ou menos. Falava, mano, que música interessante na época. Michael Jackson, que era fenômeno, né, mundial. Então ele tocava na rádio mais pop até a mais... Tocava em tudo, né? Você ligava a TV, tava o Michael Jackson. Ligava não sei o que, tava ele lá. Os grandes eventos transmitidos na TV, tava ele lá. E eu lembro uma vez que até minha mãe comentou que foi a primeira música que... Eu tinha 5 anos de idade, diz ela, né? Que a primeira música que eu comecei a cantarolar foi uma música do Michael Jackson, que era Beat It, né? Que eu acho que é Beat It o nome dela. E era Beat It. Então nessa época eu gostava de purê de batata. E eu achava que cantava purê. Então minha mãe, ela ouvia, ela punha pra tocar as rádios lá, ficava limpando a casa e passava no meio da frequência, né? No rolê da rádio, passava. E eu fiquei com aquela música na mente, comecei a cantar, minha mãe achou bonitinho, ele gosta de música não sei o quê. E começou a pôr Michael Jackson pra me ouvir.
essa música. Ela te influenciou. Ela me influenciou. Minha mãe ouvia muito Djavan, ouvia muito Caetano Veloso, essas galera do Gilberto Gil, essa galera da época ali, né, da velha guarda, né, aquela pessoal da velha guarda, ela ouvia muito. Ela gostava muito de samba também, Alcione, essa galera aí do Originais do Samba, entre outros, né, dessa época, Bezerra e blá blá blá. Então eu ouvia também, então era uma cultura, além de ser muito raizado por sertanejo, mas as rádios e por ter muita influência naquela coisa de cidade grande, que às vezes o pessoal do interior tem muita ligação com a cidade grande, quer saber o que está acontecendo. E as rádios que te traziam isso, então tinha os programas que eu ouvia, a gente ficava inteirado do assunto ali. Às vezes eu ouvia uma rádio esperando uma música, tipo no meu caso, que eu gostava de Billy, Michael Jackson, um menininho pequeno. Então quando passava ela, eu saía de onde eu ia pra lá e ia ficar dançando e ouvindo a música, curtindo. Então nisso começou a tocar outras músicas ali, e eu comecei a ouvir mais. Minha mãe me apresentou o Michael Jackson, e aquelas danças loucas dele, aquela cultura, e os negrão, pá, aquela coisa. Eu falei, caramba, mano, olha que bagulho da hora. Dançando, cantando pra caramba. Michael Jackson, né, mano? Eu creio que ele foi muita referência pra muitos até hoje. E dali eu comecei a crescer ouvindo músicas diferenciadas e fui entrando. Na hora que eu vi, eu comecei a querer fazer uns movimentinhos de dança e pá, daqui a pouco eu já estava querendo imitar o Michael Jackson. Aí eu comecei a ouvir James Brown e comecei a inteirar mais a galera do... Aí veio Public Enemy, veio aqueles rap mais da época ali, né, meu? Aí começou. Virando 90 ali, eu já com uma certa idade, já começando a ficar de maior ali, ouvindo mais. E aí vem a fase da adolescência, que você quer explorar o mundão e conhecer tudo, né, mano? Então aí eu comecei a entrar a fundo ali, tentar entender e andar com pessoas que ouviam as mesmas músicas. E isso aí em meados de 94, 95, minha irmã conheceu um namorado, uma pessoa que chamava Clark. Ele até jogava basquete, jogador de basquete profissional. Jogava na Unit na época. Na época era Unit, não era nem Unitri. E eu já gostava de basquete, que na época também era transmitido os campeonatos da NBA, né, mano? Tinha a Band que transmitia, e antigamente tinha os cabos total, na minha avó tinha, eu descia pra casa da minha avó pra ver os campeonatos da NBA. Pra assistir os campeonatos da NBA e juntamente com eles os clipes na MTV, que rolava toda madrugada, todos os horários ali à noite. Aí tinha o Yo com a apresentação do KLJ, depois veio com... Quem mais apresentou, mano? O X apresentou, o Kamal apresentou. Então ali a gente começou a ver muito isso assim, né? Aí a ter as referências, aí a galera do rap nacional começou a produzir os videoclipes também. E eu lembro que na época a minha fonte que tinha era meu cunhado, que ele morava em São Paulo, ele vinha pra cá por causa da Unit, a jogar. Então toda vez que ele vinha, ele trazia as fitas, mano. Ele trazia fita cassetezinha, a gente punha lá no rádio, lá, pá. Aí tinha uns horários de programa na época que era com Mamed, mano, DJ Mamed aí, até hoje na sintonia, com alguns programas de rádio que tinha também, que a galera, rádio comunitária, né, que tocava os rap. Então ali a gente juntou aquele grupinho ali, começou a trocar músicas e foi gesticulando. Na época eram os vinil pirata que, eu lembro a primeira vez que eu ouvi Bonnie, mano. Bonnie, 1994. Foi o meu primeiro contato com Bonnie. Eu tinha de 13 para 14 anos. E detalhe, na época tinha a Helps. A Helps, que hoje em dia é mais funk, né? Eles abriram com o nome Helps, mas antigamente ela tocava muita música eletrônica e também tocava rap. E junto a ela, mais pra cima no bairro Roosevelt, no mesmo bairro ali, na mesma região, tinha a Flash Danceteria. E ali foi onde tudo mudou, mano. Eu falo pra caramba, mas faz parte. Eu vou ter que falar pra vocês entenderem até os dias de hoje. E eu sempre fui alto. O Dentro também é alto. Eu vejo aqui que deve ter 1,80 m e lá vai aí também, né? Então eu sempre fui alto. Aí eu gostava de usar um bonezão, metia umas rouponas largona, calça larga. E ali eu comecei a andar com a galera que eu via e tinha essa Flash Danceteria que era tipo o point da galera do rap, da cultura black de Uberlândia, né?
Tinha a Black Chic, que era um pouquinho dos tiozinhos um pouquinho mais velho, que rolava os charme, rolava os funk, o soul, né? Funk, soul, o funk não do Rio de Janeiro, o funk mais gringo, né? Estilo James Brown, essa galera. E o flash, que era mais a galera do rap mesmo, e os flashbacks tipo anos 80, né? As músicas disco, essas paradas. Então, nessa época, nesse meado aí, meu primeiro contato, eu consegui entrar na matinê que tinha na Helps. E lá, na época, também era muito famoso por conta do banho de espuma que tinha, do Furacão 2000, mano. Vixe. Aí já não, aí Furacão 2000 foi um pouquinho mais pra frente. Antes rolava essas matinês lá, eu consegui ir numa lá e o meu primeiro contato, a primeira música que eu ouvi do Boni foi lá, e aquela do Fugees também, que tem uma importância também na minha trajetória como cantor, né? Lá rolou aquela música do Boni que era do... It's 99, né? Eu acho que era o nome da música. E também aquela do Fugees, que era... Como que chama aquela música, mano? Que é... Running my pain with his fingers. Eu não sei falar inglês, mas é essa melodia aí. Então foi o primeiro contato com essa música e eu falei, caramba, mano, e o balão parou na hora que o bagulho tocando. Eu falei, caralho, mano, isso é um movimento, é isso. Beleza. E dali eu comecei a ficar mais loucão, mano. Aí a idade foi chegando, aí com 14 anos pra 15 eu comecei a ir pra Flash. Meti um louco lá e consegui entrar. Comecei a entrar dos 13 pros 14, na verdade, na Flash. Já era grandão. Já era grandão, meti um bonezão tonadão na cabeça. Na época era normal andar com as roupas 5 números a mais do que seu corpo ali, né, mano? E eu sempre andei com a galera mais velha, né, meu? Sempre andei com o pessoal mais velho. E os caras já batiam a carteirinha lá, então eu já dava um salve, então que eu já tava lá dentro. Aí, mano, começou. E lá rolava os campeonatos de break também. O campeonato assim, a galera abria as rodas e começava a fritar no break. E aí o tempo foi passando, e isso 96, 97. Em 97, de 97 para 98 a gente montou uma crew, que chamava Wood Break, mano. Nessa época já tinha o Alanzinho, o Samuel, o Jacaré, o Alanzinho do Impacto Verbal. Impacto Verbal, Samuel, Impacto Verbal, os caras dançavam pra caramba, mano. O Jacaré, tinha o Calango, tinha o Sandrão também, vixe, miliano, jogava basquete também. Então, e tinha uma galera ali que sempre fazia os eventos na praça, né, mano? Ali na Sérgio Pacheco, eles reuniam ali pra ensaiar, pra dançar break. E eu conheci esses caras dançando lá na Flash, lá, eu olhei e falei, caramba, da hora. Só que aí tinha um parceiro meu, que veio de São Paulo, que era o Denis, que hoje ele é conhecido como Pretinho, né? Pretinho Tatu. Que hoje é até meu sócio na boate que a gente tem aqui em Uberlândia. E a gente começou e ele era milhão no break, mano. Ele veio de São Paulo, tipo, na melhor fase dele no break e na melhor época que tinha lá ele andava só com os cria mesmo do break lá. E ele veio fritando, né, mano? Aí eu falei, caramba, o cara dança pra caramba. Eu comecei a colar com ele, falei, mano, me ensina. E daí montou essa crew. Aí comecei a ensaiar, 97, 98, 99. Isso rachando já, aí virou meio que rival do Samuel, lá dos caras lá do Impacto Verbal, que os caras dançavam também. Aí ficou meio que rival, porque os caras tinham a banquinha deles lá, né, tinha a nossa, e dançava, pá. Ia lá pro Flash, rachava lá, ia pra praça, rachava. E lá, aí nessa onda de traz fita, leva fita, traz fita, leva fita. Aí Alanzinho, Samuel, Impacto Verbal. A primeira vez que eu ouvi um Homem na Estrada não, RZO, mano. O trem, mano. A música do trem, tio. Eu não conhecia RZO até então. E eles tocou lá na praça, lá num dia lá que nós estávamos começando a querer ensaiar lá, fazer uns movimentos. Eles tocaram RZO. Eu falei, caralho, que som louco, né, mano? RZO, o trem. Pra quem conhece, depois dá uma pesquisada lá. Quem não conhece, né? É uma música de miliano. E aquela música entrou na minha mente. Eu falei, mano, preciso ir atrás dessa música. E pá, e conseguir a música. Daqui a pouco eu comecei a ver outros rap naquela mesma pegada. Eu já ouvia, né, mano?
Só que era mais difícil chegar, o acesso não chegava tão fácil. Você tinha que conhecer, tipo, os caras, o Samuel, os meninos, que sempre estavam mais inteirados. Os caras das rádios. Os caras das rádios. Quando tocava na rádio, você tinha que ficar lá com a fitinha lá cravada, já esperando pra dar o rec. Aí você gravava o reczão lá e o cara metia uma vinheta no meio da música. Você gravava a música, mas tinha a vinheta da rádio. E aí a gente, naquela troca de figurinha, aí começou a chegar Boni. Aí, mano, Boni também foi uma febre, de 94 até 2000 e pouco, assim, só dava Boni, mano. Boni. Eu tinha todos os CDs do Boni, tinha os banners. Eu lembro que eu pegava uns vinil também, na época eu ainda tinha a onda do vinil, eu trazia uns vinil pirata de São Paulo pra cá. As fitas cassete, às vezes minhas fitas acabavam, eu catava as fitas sertanejas da minha mãe, tacava lá, gravava em cima. Quando ela ia ouvir, tinha outras músicas lá, ficava bolada comigo, apanhava por causa disso. E ali eu fui vendo, eu falei, mano, eu preciso cantar rap, eu preciso cantar, eu preciso escrever e pá. Só que nesse meio tempo, na época, assim, periferia, a juventude, muita coisa acontecendo, né, mano? Eu tinha meus problemas de quebrada, problema de um bairro com outro, né? Antigamente tinha muita rixa de bairro contra bairro, né, mano? Só que eu sempre fui meio neutro, que eu andava, minha mãe me criou ali junto com a minha avó no Daniel Fonseca, que era meio parceiro da galera do Martins, daquela área. E eu morava aqui no Jardim Brasília, que andava com os caras mais pro fundão do Jardim Brasília, que até o Denim, não lembro o nome do grupo que ele montou na época. Denim é o pretinho do olho verde, que mora ali no Jardim Brasília, e quem é da época vai lembrar. Então a gente andava ali, só que tinha as rixas de bairro. Eu não podia ir em certo bairro e falar que eu morava em tal quebrada que dava ruim, mano. O bagulho era louco. Então nessas aí eu ficava meio acuado. Aí rolou várias fitas, a gente ia pro Flash ali, como era a minha região, do Flash eu conhecia muita gente, só que saía treta também. Aí saía treta, às vezes a gente ficava impedido de ir em outros rolês porque tretou com os caras da época ali. Então ficou nesse bolinho. E nisso daí, mano, jovem, né, querendo conhecer o mundo, desbravar tudo, aí comecei a me querer beber pra caramba, droga eu cheguei a experimentar, mas graças a Deus não. Eu fumei maconha uma vez lá, eu fiquei doido demais. Perdi o controle de tudo, aí eu misturei com domos, com cachaça. Ixi, e cheguei no rolê lá, não consegui. Sentei na cadeira lá, olhei pro teto, tudo rodando, não conseguia movimentar, velho. Aí eu olhava pro cara, virava 3, assim. Desanimou. Olhava pro teto, o bagulho rodando. Eu falei, mano, não põe essa porcaria na minha boca nunca mais. E não pus. Graças a Deus. E não pus. E nessa pagode, samba, rap e treta. Treta com várias pessoas. Aí foi onde, numa dessas tretas aí, fui jurado de morte. E nego me caçando, eu e o Pretinho, o Paulista. Nego na porta de casa querendo matar e deixa disso, deixa pra cá. Comecei a mexer com grafite também, grafitei muro, fui preso grafitando, um bagulho meio louco, mil grau, história no rap. Passei pelo grafite também. E nisso veio a fase na dança e o contato com a igreja Sal da Terra, na época que tinha um projeto forte assim no meio da dança e do rap. E o que aconteceu? Eu ia nesses ensaios aí da vida, dançando, a gente ensaiava no Jardim Brasília ali, numa garagem de um parceiro lá, do Paulo, que mora hoje, ele voltou para São Paulo, tá em São Paulo. E ele colocava as músicas do Provérbio X, né, mano? Que era rap, e o Provérbio X na época era estouradão, mano. Que o bagulho batia de frente na igreja e fora da igreja também. Tocava de igual. E nisso ia ter um show do Provérbio X lá no Sal da Terra. E nessas de dançar, já tinha um colê com a galerinha lá, só que eu não sabia que tinha rap da igreja, rap gospel, e que tinha muito menos show na igreja de rap. E o Paulo já era meio da igreja também, falou, mano, vamos lá pra você conhecer. E pá, eu falei, mano, é igreja. Vamos lá, chegar lá, os caras vão querer ficar falando na minha orelha lá, não, deixa quieto, vamos, mano, só vamos, você vai conhecer os caras. Aí pôs as músicas, eu falei, da hora, as músicas é boa, vamos lá. Aí bateu a curiosidade. Cheguei lá, mano, já de cara, né? Sal da Terra na sede, aqui em Uberlândia. Avenida Goiânia. Na Avenida Goiânia, na rua de cima de onde eu fui criado. Eu sempre ouvia falar, mas nunca tinha entrado. Cheguei lá, já fiquei meio de cara, porque
puta som, mano, os gravão batendo, estralando, aquele somzão, iluminação. Eu falei, cara, eu tô rolando um show mesmo aqui, né, mano? Crente, eu tinha uma outra visão de crente. Cheguei lá, já de cara, uma puta numa rodona lá, os caras moendo, velho, de cabeça, flare, moinho. E eu não conhecia nenhum dos caras. Eu falei, o que é esses malucos aí, velho? Os caras dançando pra caramba, né? Porque a gente que era do break, conhecia todo mundo, achava que conhecia todo mundo, mas tinha os caras que ficavam só treinando ali, moendo dentro da igreja, não tinha a mesma liberdade que nem nós, né? Vou tirar a blusa aqui. Aí, mano, aí eu olhei e falei, caramba, mano, os caras, tipo, zincando mesmo no giro de cabeça, nas paradas. Eu falei, mano, tá isso. E o rap gosta, o meu estralando, e blá, eu falei, caramba. Entrei, perdemos lá, eu perdi pros malucos lá de dentro da igreja. Aí eu fiquei bolado, falei, mano, não, aí, tá errado. E nisso começou o show. Esperado o show com Provérbio X, Pastor Isaías. Salve, salve, Pastor Isaías, se chegar até você, tamo junto, a gente se conhece há alguns anos, né, mano? Ex-Barão também, tem um pedaço da história com o Ex-Barão, que é parceiro meu até hoje, os dias de hoje. E, mano, rolou o show da hora pra caramba, o cara fez o apelo lá, eu não vi, não lembro de como foi a situação, lembro dele fazendo um apelo, mas quando eu caí por mim, eu tava em cima do palco, junto com ele lá, chorando que nem criança. E ele orando, e eu chorando, ele orando, eu chorando. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, né, velho? O Espírito Santo já me pegou ali, ó. Falei, caramba. Ali eu aceitei a Cristo ali, 1999, para ser mais preciso na data, no ano. E dali pra cá fui lançada a semente, né, mano? E aí eu comecei a frequentar o Sol da Terra por causa da dança, porque os caras lá estavam num nível muito pai, e eu falei, mano, e os caras com espação da hora, com estrutura boa pra caramba pra dançar, falei, mano, vamos colar lá pra nós treinar, né, mano? Então nós ia pela dança, e porque Deus já tinha um plano ali, e o rap tocando. E aí a gente começou a andar com os caras de lá, e comecei a ir mais vezes, daqui a pouco os caras já pôs a gente pra ensinar outra molecada, e ali foi começando, eu fui fazendo parte do ministério sem perceber. Isso 2000, virou para 2000 e eu, igreja mundão, né? Porque eu tava ali, mas não tava. Tava ali mais por causa da dança, pá. Aí passou 2000, 2001 eu fora da igreja. Indo só para uns bagulho de evento, não de firmar. E ali, beleza. Nessa caminhada, um cara que gosta muito de música, gosta muito gostava muito de black music, principalmente, o hip hop e o rap na veia. E o Uberlândia tinha um flash e eles começaram a projetar a casa nova, que era aquela outra casa, o flash novo ali, um outro ambiente ali, praticamente parede com parede, uma casa maior que suportava shows. E nisso daí pintou a oportunidade, a gente tinha minha irmã, que era a Sara Lee, a Andrea Félix, que ela já deve ter falado alguma coisa aqui, não sei se vai falar, mas a Andrea Félix fez parte também do movimento, da minha carreira, da minha história, como cantor, como MC, lá em 2001, até os dias de hoje, ela faz parte da história. A Mara, que era do Manos de Responsa. Mara Paula. E a gente montou um grupo. Do nada, assim, ó, vamos fazer um grupo. Porque ela sempre viu eu cantarolando. E eu sempre gostei de cantar, de ficar cantarolando nos cantos. E eu ouvia as melodias, pegava muito rápido e plá. A gente resolveu montar um grupo nesse meio tempo aí, de 2000 para 2001. Montamos esse grupo. O primeiro evento que a gente foi cantar já foi para abrir o show do Consciência Ex Atual, mano. Vixe, lá no Flash, lá. A casa bombada, Consciência Ex Atual era um grupo que estava explodindo pro lado aqui de Goiás, Brasília, Uberlândia, essa região aqui, até São Paulo também, os caras chegou forte. Firmeza, a gente já abriu o show deles, de cara. E eu sem experiência, eles marcavam tanto, você vê. A minha irmã e o pessoal marcavam o ensaio lá em casa e eu faltava nos ensaios. Eu não gostava de ensaiar. Até hoje eu não gosto de ensaiar, mas eu faltava nos ensaios em casa. Eu ia, mas faltava em vários. Então a gente tirou essa música do Fuges, que foi a primeira música que a gente cantou lá, que eu ouvi na Helps lá, as melodias.
A gente tirou ela do nosso jeito, cantou ela lá, mano. Nós começamos a cantar, a casa veio abaixo, velho. E era novidade, a primeira apresentação, ninguém conhecia. Na época tinha o... Que era o... Como é que era o nome do grupo do Orlando lá, do Pastor Ricardo hoje, pô? Fator RH. Fator RH, mano. Então tinha o Fator RH, que era o gospel também. E eles já eram gospel e foi o primeiro contato que eu tive com eles também lá. Então a gente abriu esse show, foi muito bem aceito. Depois a gente começou a engrenar e todos os shows que tinha lá na Flash Danceteria, a gente abria, os shows fora de lá também, aqui em Uberlândia, a gente abria. Isso meados no final de 2000, início de 2001. E ali a gente abriu o show do GOG, abriu o show do... Mano, essa galera de Brasília que vinha pra cá, a gente abriu todos. A gente abriu o show na época, aí o tempo foi passando e eu com esse grupo. A gente ficou com esse grupo durante um ano. Ganhamos premiação em Uberaba como Revelação, grupo Revelação. A gente foi para Uberaba, cantamos lá, representamos, ganhamos troféu e a bagaceira toda. Com o grupo Vozes. Aí nesse meio tempo, aí Deus já começou a pesar mais assim na minha questão do evangelho. Eu peguei e bati uma neura lá e o espírito tava meio pá, né, mano? E a chamada que eu tinha, eu tentava entender, mas não queria aceitar, mas depois pegou. Resumindo, larguei tudo em 2001 mesmo, parei com o grupo Vozes, parei de cantar e comecei a ir na igreja. De verdade, na época a Renascer em Cristo veio pra cá, já estava meio encaminhando. E eu lembro que o rapaz de lá gostava de música, que sabia que eu gostava de música e me chamou para fazer parte do louvor. E ao mesmo tempo a dar aula de música, de dança para a galera, para os jovens lá. E eu comecei a dar aula de dança para os jovens primeiro, daqui a pouco eu já estava no louvor. Aí eu comecei a voltar para a música, mas dentro da igreja. Uhum. Com louvor, sempre tive uma certa facilidade com afinação, com pegar as músicas, com cantar. Então foi fácil essa caminhada para mim. Daqui a pouco eu já estava ministrando louvor, já estava fazendo parte desse ministério. Mas eu gostava do rap, mano. Então eu estava meio assim, né, meio balançado. Então eu saía da igreja 10 horas da noite. Eu tinha um Chevette função, né, mano? Rebaixadão, somzão no talo. Inclusive eu comprei o Chevette do Pretinho, do Dance também, que dançava com nós. Aí eu saía da igreja, balada. Igreja, balada. Saía 10 e meia, hora, saía. Aí eu tentando firmar, não conseguia. Eu falei, mano, eu vou vender o carro. Vendi o som primeiro, depois vendi o carro. Tirei a carta e fiquei de boa. Aí eu firmei na igreja, pá. Daqui a pouco, comecei a escrever em 2002, 2003. Não, 2002. Convite para fazer parte do Verbos da Vida. Coquinho. Aí eu lembro que não sei onde ele me viu cantando, que ele gostou, e ele me fez o convite. E esse convite, falei, vou orar a Deus e pá, mas aí eu falei, mano, não tem jeito, eu vou ter que ir, mano. Aí era o rap, né? Aí eu comecei a colar com ele, depois veio o Bolota, o Christian. E aí começou a trajetória no rap gospel, mano. Aí a gente ficou junto até 2003. Aí por alguns probleminhas ali no meio ali, eu peguei e resolvi ficar quieto no meu canto, que eu era crentão pra caramba, né, mano? Eu comecei a andar certinho ali mesmo ali. A gente fazia evento, mano. Cantava, o Coquinho pregava pra caramba, o Christian ficava ali na intercessão, e eu cantava também. E a gente cantava, mano, o demônio manifestava como é cantando rap, mano. E aí já veio junto com o original, com o Fator RH, que tinha a libertação, né, o dom da libertação. Então a gente cantava, o demônio manifestava, os caras já iam lá, oravam, já libertavam e pá, nós colavam nos eventos, cantavam, o povo chorava. Nos eventão do mundão mesmo, não era igreja não gostava de cantar na igreja não. E pá, que bagulho louco, aí começamos a formar uma banca, né, mano? Aí nós ia, respeitado pra caramba. Só que aí eu comecei a ficar meio pá fora do que eu queria fazer. Resolvi sair do Verbos da Vida e uma carreira solo mais controlada ali, com mais pegada na palavra, mais orando mais, buscando mais. E começou a andar, mano. E surgiu um convite de eu fazer parte de um coral que chamava Macupsou,
que é do Adilson, parceiro aí de Uberlândia também, hoje ele é pastor. A gente fez parte desse coral, junto com a Andréia fez parte também, a minha irmã fez parte. Não lembro se a Mara fez parte desse coral também, não lembro. E num dia do ensaio desse coral, veio uma revelação. Eu lembro que era um domingo, a gente ensaiando nesse coral num domingo. O Adilson começou a orar e veio a revelação. Ó, tô vendo uma pessoa com as malas na mão, tô vendo uma multidão, e pá, e pum. Falei, caramba, da hora, né, mano? E aí eu senti que era... Eu senti um bagulho diferente. Tinha umas 15 a 20 pessoas no ensaio. Eu não imaginava que eu ia para São Paulo. Mas eu senti uma força maior assim, falando, mano, essa oração eu acho que é para mim. Não sabia que era, eu deduzi. Por conta do sentimento ali, do Espírito Santo falando, né? Terminou a oração, o pastor, o Adilson na época pegou e chegou e falou, essa pessoa é o Luciano. Na hora que ele falou, eu desabei, comecei a chorar, rapaz, isso num domingo. Você vai ter um convite para São Paulo, assim, 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 tô vendo você indo pra multidão, cantando e pum, 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 pum. Num domingo. Quarta-feira, ou seja, domingo, segunda, terça, quarta-feira, 3 dias se passaram, né? 4 praticamente. Eu já estava de mala pronta para ir embora para São Paulo. Para ir para São Paulo já de cara. Eu nunca imaginei sair de Uberlândia, nunca imaginei sair da minha mãe, que eu morava com a minha mãe. Eu imaginava sair, construir minha vida aqui normal. 4 dias depois eu já estava em São Paulo. Quarta-feira já estava em São Paulo. O convite do Aldão aí, que fez parte também da história aí também. Comecei a trampar no estúdio, mano. No estúdio eu fui lá para fazer uma textura, fazer um desenho lá e acabei ficando nesse estúdio trabalhando nele, né? Eu lembro que antes de ir pra lá eu tinha uma loja também. Comecei a vender umas roupas de streetwear, essas paradas. E eu chegando lá, eu já tinha os contatos. Eu ia em São Paulo direto. Eu descia na 25 ali, comprava umas bugigangas e vendia aqui, né? Camiseta, roupa e acessórios eu comprava lá. Eu lembro que eu cheguei nesse estúdio e o Aldo ele viajava muito, né? Então ele que canta com o Fábio Júnior na época, até hoje ele canta. Então ele viajava os fins de semana e às vezes ficava durante a semana também e o estúdio ficava muito fechado. E ele precisava de alguém para tomar conta assim, ligar o computador, mostrar as músicas para os clientes, que já era cliente dele, ou as produções para os futuros clientes. Olha, a gente trabalha assim, assim, assim. Eu lembro que eu não sabia nem ligar um computador. Mas eu cheguei lá na humildade, aprendi, liguei, ele viajava, eu ficava ligando, mostrava para os clientes, pá. Isso no meio da galeria no meio de São Paulo, no centro de São Paulo, ali na galeria, das grandes galerias ali da Truques, das lojas de disco, né? Pra quem conhece São Paulo, ali na 24 de maio, tem a galeria do rock e tem a galeria do reggae e dos vinil, né? Da galera que compra disco, essas paradas assim, que é até onde eu comprava os piratas quando eu trazia pra cá. Eu trampei ali no 3º andar nesse estúdio. Então, para me sustentar nesse comecinho, continuei vendendo os relógios para os clientes que iam lá também. E lá era o fluxo, a galera do rap nacional, a galera do rap nacional encostava ali. Então eu estava no celeiro ali, no berço do rap nacional. E trabalhando, já começando a trabalhar no estúdio. Eu lembro que ele ficava produzindo de olho ali para saber o que ele fazia e pegava muito rápido no olhar, né? Falei, aí fazia um negócio, falei, pra que serve isso? Ele, pra tal, isso, pra tal. Resumindo, o tempo foi passando, eu comecei a aprender a fazer sampler das músicas que eu já tinha de referência, descia lá embaixo, catava uns samplers, aí eu comecei a roubar sampler e catar a música de todo mundo pra fazer sampler e vender. Que na época, eu lembro, não sei se você lembra dessa época, não sei se você pegou essa época, que os MCs daqui a gente ia cantar, mano. Eram as mesmas bases. A gente chegava lá, tipo, 3, 4 grupos cantando em cima da mesma instrumental. Aí eu, mano, meu disco, eu esqueci minha base tá arranhada, os CDs na época arranhavam. Você tem essa música tal? Tenho. Cantava, pegava emprestado e cantava. Então eu comecei a samplear, fazer sample de músicas gringas e mostrar para os clientes lá no estúdio. Vendia para a galera daqui também. E comecei a fazer sample, daqui a pouco eu já comecei a ter a noção de tempo, de como era esquema de produção, de BPM, essas paradas, de harmonia.
E quando eu dei por mim, o Aldo viajava, eu tomava conta do estúdio, mostrava os beatzinhos que eu fazia, os samplerzinhos que eu fazia. A galera do rap consumia sampler pra caramba nessa época, que não tinha essa tecnologia que tem hoje, o nego faz música no celular. Então eu comecei a mostrar pra essa galera. E ao mesmo tempo eu comecei a gravar meu primeiro trampo. Ali eu comecei a gravar, gravei 3 músicas a princípio que eu tinha escrevido. Só que como eu estava muito no meio de tudo ali, as ideias vindo, eu descia pro fluxo ali e que tanta informação ao mesmo tempo vindo na mente, eu falei, mano, que loucura, velho. E nesse prédio onde eu trabalhava, embaixo na esquina tinha a Galeria Ulido. Que a Galeria Ulido, para quem curte freestyle, para quem curte as rinhas, as batalhas, lá foram os principais pontos de São Paulo que a galera que tinha que dar ali de Santa Cruz, das batalhas de Santa Cruz, de outros rolês, descia para lá, que era central. Então colava todas as quebradas ali. Então eu ficava no estúdio até 8 horas E descia pra baixo. e descia pra batalha, mano. Então ali conheci os rappers de nome todos, ali eu conheci Criolo, ali eu conheci Emicida, que era... O Criolo era o que conduzia essa rinha na época. O Emicida era o fenômeno da zinha, que ele destruía, todo mundo que pegava ele moía, né, mano, amassava. E entre outros MCs, os MCs de caneta, né, de escrita, não de freestyle, mas de escrita. E fui conhecendo e fui me inteirando. Eu lembro até hoje, na época, a primeira vez que eles me deram a oportunidade de cantar nessa rinha. Que lá eles abriam o microfone também pros cantores, pros MCs de escrita, né, mano. E aí eles falaram, o Mineirinho tá aí, pá, eles me chamavam de Mineirinho, né? Eu sempre fui desenrolado nas ideias, mano. Eu chegava e trocava ideia mesmo e dança. E eles me deram a oportunidade de eu cantar. E essa música que eu cantei, eu ainda não tinha gravado ela ainda. Mas eu já tinha achado um CD com uma basezinha da hora lá. Eu cantei ela, a galera gostou, cheio de sotaque ainda, aquela coisa, né? Mineirão, pá. E o refrão dela era bem mineirão mesmo. E a galera ficou com esse refrão na mente. Eu achei que, tipo, os caras estavam falando que gostou só pra dar horinha, tapinha nas costas. Não, mas a galera gostou mesmo. Então toda vez que eu colava, os caras já chamavam, vem, Mineirinho, canta aí, pá. E eu comecei a tomar gosto. E fui ficando, e ali eu fui vendendo meu peixe, comecei a trazer a galera de baixo pra subir pro estúdio. E já tinha os clientes do Aldão, que o Aldão era mais da música mesmo, um músico, mais musicista, pá. A galera do R&B, do Black. E eu da favela, do rap orgânicozão mesmo ali, beat, sampler, aqueles bagulho sampleadão. Comecei a arrastar a galera pra lá. E foi subindo e o bagulho foi crescendo. Nas viagens dele, no começo ele me ensinou a gravar, fazer as captações da voz da galera que já tinha. E eu já comecei a gravar os clientes dele e comecei a pegar uns clientes meus também. E nisso daí passou na minha mão. Aí eu comecei a produzir minhas próprias músicas, cantei. Gravar nos meus próprios CD, o Aldo fez algumas músicas pra mim também. Nesse meio tempo, virei produtor também de rap, e daí fui abrindo as estacas, abrindo mais o leque ali. Nesse meio tempo eu comecei a cantar e a gravar a galera toda. Lá na minha mão, nesse estúdio, lá na galeria, passou Emicida, nesse estúdio passou... essa galera mais conhecida, DMN, a galera do DMN, passou na minha mão, mano, passou gente pra caramba, muita gente da hora, assim. O Criolo, eu não gravei um Criolo, mas ele ia lá, ficava lá, a gente ficava trocando ideia lá virou um point da galera do rap. Então a galera começou, eu lembro que uma participação que eu quis no meu trampo, que era do Pregador Lu, na época que ele era estourado, e era da igreja, eu estava nesse movimento da igreja também, na igreja Renascer em Cristo, lá em São Paulo, comecei a ir. Peguei a participação do Lu, tem na internet aí, eu gravando ele, lá em 2005. 2005 tem eu produzindo, tá aí, tá no YouTube, só pesquisar. A gente vai colocar o link aqui. Põe o link. Eu sentado aqui, e o Lu com o microfone ali, gravando. E na mente é milhão, né, mano? Eu falei, caralho, eu curti o cara lá em Uberlândia. Lá tem vídeo também, tem umas fotos dele aqui na Acrópole, quando ele cantou aqui em Uberlândia. Vixe, muita treta, vixe. Nessa época eu ainda tava com o Coquinho, com o Versos da Vida, quando eles vieram aqui. E o tempo passou, eu fui trampar com o cara lá, pra você ver como que o mundo dá a volta. Então todas as referências que eu ouvi aqui em Uberlândia,
na pracinha lá, ouvindo, dançando break, RZO, essa galera toda. Em fração de pouco tempo, de meses, de um pouquinho, uns 2, 3 anos, eu já estava trampando com todo mundo. E minha evolução foi muito rápida, assim. Comecei a pegar muito rápido, eu era empenhado, estudava bastante, corria atrás. Estava num lugar certo, com as pessoas certas, vivi o rap na veia mesmo ali, 24 horas por dia. Eu saía do estúdio, ia para casa pensando em música, dormia pensando em música, voltava para o estúdio pensando em música, ia para a igreja pensando em música, ministério na igreja era de música, então era tudo virado na música. A dança ficou para trás, já era. Nunca mais dancei. Aí, nisso, comecei a gravar, gravei meu primeiro álbum com participação de DMN, participação de Sexto Selo, na época que era forte, tem participação do Pregador Lu, Tina, mano, eu sei que tinha muita participação no meu primeiro álbum, tinha participação pra cacete. Tanto é que esse álbum, se tem 2 ou 3 músicas dele na internet, é pouco. Mas eu ainda vou disponibilizar ele, porque eu tive um problema com gravadora lá, que os caras me passou pra trás, que já é uma outra história, que depois disso eu já comecei a gravar um outro álbum mais agressivo, mais rua do que nunca, porque eu já estava andando com a galera do rap tipo, convivendo no meio da galera do rap mesmo, não só do gospel, mas como secular. Ali eu comecei a andar com o pessoal do Racionais, comecei a andar com a galera a galera mais old school ali, né? A galera, tipo, Consciência Humana passou na minha mão. Mano, se eu for passar De Menos Crime, Consciência Humana, RZO, Facção Central, Conexão do Morro, quem mais? Fala um nome aí dessas épocas de 90 aí, até 2000 ali. Pode falar os mais fodão mesmo, pode falar. Eles mesmo é Mano, Jamaica, Rei. Aí já é mais pro lado de cá, já não tinha tanto contato. Mas o Jamaica a gente fez música junto. Eu andava mais com a galera de São Paulo. São Paulo ali, a gente fez música, produzi a galera praticamente toda do rap daquela época estourada ali do rap nacional. Muita gente, tem no YouTube aí também algumas coisas, músicas que eu comecei a participar cantando, fazendo vocal, fazendo rima também, fazendo participação. E aí começou a tomar corpo mesmo. Aí daqui a pouco eu já estava gravando meu segundo álbum. O primeiro álbum eu tive um problema com a gravadora, resolvi gravar esse segundo, com mais experiência, com mais sabedoria, com mais informação, com convívio ali de São Paulo, fazer evento nas favelas mesmo. A gente ouvia falar de favela aqui, a gente tinha uma visão, mas você estando em São Paulo e convivendo, vivendo no meio da favela, você viu que o bagulho era muito real. Então o rap daquela época era muito aquilo lá, mano. Era o que a gente cantava ali, você era obrigado a falar mesmo, que era o nosso convívio, né, mano? É o que eu sinto falta hoje. Às vezes o cara tá morando na favela, num barraco de pau, tá querendo portar de carrão, pagando de pá, mas tá tudo zoado. Então tá contando um bagulho que não é da vida dele mesmo, não é a realidade. E hoje tá tudo muito florado, tudo nego posta um videozinho, uma fotinha, tá tudo mais fácil. Os dublês de rico. Os dublês de rico, os dublês de famoso, quer pagar de pá, mas na verdade tá tudo lascado. Isso já é uma outra vertente do rap. Nessa época aí o rap, gangsta rap era muito forte, né, mano? Um rap protestante mesmo, que batia de frente com o governo, que batia de frente com as coisas erradas, batia de frente com a polícia, se tivesse errado, batia de frente. Eu era muito militante na minha causa ali, mesmo estando dentro da igreja. Hoje tem essa divisão da direita com a esquerda, mas eu era um preto da igreja, sempre fui cristão, eu era sou um preto evangélico até hoje, não estou na mesma pegada que nem eu era antes, mas eu estava ali vivendo como um cara de esquerda, mas com a visão de direita, não sei se dá para entender. Eu tinha uns ideais ali que batia com a esquerda e outros com a direita. Hoje está mais disperso isso aí. Então eu lutava por umas causas que, no meu ver, por estar no convívio, de ver uma periferia, faltando saneamento básico, faltando comida, faltando a criminalidade imperando, prostituição, morte, policial entrando e matando. E eu vivi no meio disso, mano. Então eu tinha a minha visão como cristão de que eu tinha que dar um jeito de salvar aquelas vidas, mas ao mesmo tempo eu tinha que bater contra o sistema. E às vezes até dentro da igreja mesmo a gente sentia um certo preconceito por ser do rap,
por conservadorismo e algumas coisas, concordo com certas coisas e discordava de outras. Hoje está tudo muito dividido, né, mano? Hoje, se você falar de política, de falar que é da esquerda e falar que é direita, virou treta. O bagulho que nem vale a pena comentar. Mas eu sou cristão, sou preto, cristão, evangélico mesmo e canto rap. Tudo fora do sistema, estou de direita, né, mano? Queira você ou não. Meus ideais é de direita, mas eu convivo com a periferia, eu sei das necessidades, eu sei de tudo que a gente... Eu vivi muito isso, eu vivi na veia, passei necessidade... Já passei, morei em quebrada não tinha saneamento, esgotão passando a céu aberto, neguinho morrendo do seu lado, sem poder fazer nada, vendo tudo isso. Mas eu creio num Deus que é salvação, que é vida, que é o contrário de tudo isso que o sistema tenta impor, tenta colocar a gente um contra o outro, que é isso que o sistema quer fazer. E o rap, ao mesmo tempo, o rap era contra isso, contra essa divisão. Ele era para abrir a visão. Hoje está muito capitalismo, né, mano? Muito pensando só no dinheiro, esquecendo da raiz, do que é o verdadeiro rap, e o evangelho também esquecendo do que é o verdadeiro evangelho, que é amar o próximo como a ti mesmo, certo? Sem rótulo, sem direita, sem esquerda. Cristo, ele é para todo mundo. E eu pregava isso nas minhas músicas e prego até hoje, independente se eu estou na igreja ou não. Hoje eu trabalho com uma casa noturna, coisa que antigamente eu não tinha visão, mas é um ganha-pão, já é outra história. Mas o rap, mano, ele foi me conduzindo pra uma pá de bagulho. Comecei a cantar. O cara que trampava comigo, que é vocal do Fábio Júnior, aí já entra num outro patamar, que eu comecei a gravar os vocal, fazia a captação dele gravando os vocal com o pessoal lá, os grandes cantores aí que vocês conhecem, do sertanejo, do pagode, do gospel, de tudo quanto é vertente. Ele é o Aldão, que é uma das referências aí no meio secular e no meio gospel da música, né? Como músico, como vocal. E nisso eu fui aprendendo também, que eu não sou bobo, né, mano? Então eu gravando e aprendendo, essa harmonia, pá, vocal, harmonia vocal, essas paradas, faz isso, pá. Aprendi, comecei a gravar também. E com esse aprender, entrei pro time deles, o time dessa galera do vocal, que já abriu um outro leque na música pra mim. Aí você imagina eu, calça frouxona, na época usava dread, uns dreadão grandão, calça larga, camisetão, colar, brinco, cantando, nos roletos, viajando o Brasil inteiro. Fiz uma época com o Fábio Júnior, fiz vocal pro Fábio Júnior, e através do rap, que abriu a minha visão, que ampliou as estacas, né, mano? Você vê que não é só a música, ele pode te levar onde você quiser, você pode ser quem você quiser no momento que você quiser. Porém, você tem que estudar. E eu sempre no rap, mas ao mesmo tempo ali vivendo. Eu lembro que a galera me chamava de Snoop Dogg na época, elas brincavam comigo porque eu era, tipo, nada a ver, mano. Você subia no palco lá, olhava pra mim, esse negrão aí diferente. Eu olhava lá embaixo, lá os Global, a Alta Elite, aquele povão, e eu lá faveladão, mano, não largava. Só que ele trocou a banda, pá, e aí vem uma outra história da minha vida, que ali, através daquilo, gravei muitos cantores famosos, tem DVD, tem CD, tem tudo aí na internet, muita coisa pra pesquisar. Tá tudo aí. E ali eu comecei a ver um maninho que fazia cobertura com a gente com a filmagem. Que ele, todos os eventos com o Fábio Júnior na época, ele ia filmando e eu gostava daquilo. Sempre gostei de vídeo. E comecei a observar. Teve uma crise na banda, caiu a metade da banda e eu caí nessa metade. Já vem outra história. E já catei o dinheiro ali e já comprei minhas primeiras filmadoras. O que eu fiz? Amante do rap. Estando com todo mundo do rap. Produtor de rap. Agora eu tenho a ferramenta que na época começou, uma T3i da Canon, mano. Que já era o xodózinho dos filmmakers da época, né? Eu consegui a minha primeira. Eu lembro que o meu primeiro CD, meu primeiro videoclipe gravado, meu primeiro, valendo, se eu falar, tá aí, tá na internet não mente, as imagens não mentem. Meu primeiro videoclipe, Sandrão RZO, pra quem é do rap tá ligado, e Função RHK, mano. Meu primeiro videoclipe no meio da Cracolândia, São Paulo, vocês não têm noção do que é uma Cracolândia. Tipo, tem um vídeo, depois você assiste aí, chama Zig Zag, o nome da música. Você põe lá Função RHK e Sandrão RZO. A música chama Zig Zag. E lá no final vocês vão ver do que eu tô falando. Eu sem experiência, o Sandrão é um cara ligeiro, muito bom de edição de vídeo. Vocês
Vocês conhecem o RZO, o Sandrão só como cantor de rap? O cara é monstro na produção, me ensinou muita coisa de edição de vídeo, de pá. Ele me encorajou de fazer o vídeo. Eu com a puta responsa, né, mano? Pegar logo RZO, função RHK de cara, de primeira, assim, como assim, né, mano? E eu fui no meio da Cracolândia, que ninguém entra com filmadora na Cracolândia. Mas eu tava com RZO, conexão, favela pra favela, os caras se entendem. Eu no meio da Cracolândia gravei meu primeiro videoclipe com os caras, comecei a editar, pum. No final do vídeo desse zigue-zague aí, vocês vão ver o que eu tô falando, que a gente deixei no orgânico proposital pra ver como que tava o bagulho. Tinha mais ou menos, chutando por alto, mais de 300, não é 30 não, é 300 noia, não é, gente, é 300 noia mesmo, zumbizão. E nós lá no meio, os nós tudo gritando, assim, gritando rap assim, ó, com a mão pra cima assim, e eu lá no meio tremendo, que na barra de bambu, filmando tudo. Mas eu tava com os caras aí, tomando confiança. E esse foi meu primeiro videoclipe de uma outra história que começou também por conta do rap. Então, e hoje em dia eu atuo como... Hoje eu canto, mas não tanto quanto antes. Tenho umas músicas até novas agora para lançar, bem novidades aí. E hoje eu trabalho mais com o audiovisual. Hoje o meu ganha-pão é o audiovisual, juntamente com outros projetos também de fotografia. E nisso lá em São Paulo eu gravei muita gente, famoso, anônimo, finado WG, Consciência Humana, trampei com ele, tem vídeo meu aí também, feito pela minha mão com eles. Fiz trampo também com o pessoal o WG morreu, fiz do negrão lá que canta com ele lá, que eu esqueci o nome, pô. É preto. Como é que chama, cara? Do Consciência Humana também. Tem um videoclipe lá que eu gravei também, que é bem louco. E entre outros, mano. Passou na minha mão essa galera toda, a minha história foi mais ou menos isso. E um trampo seu também com o Ed Rock, né? Ed Rock passou na minha mão, aí já num outro estúdio que a gente saiu da galeria ali, a gente foi ali pro lado, ali no Paissandu, ali, pra quem conhece aquela região ali, perto da Praça do Correio, eu fiquei na galeria por 5 anos, na galeria ali trampando, naquele estúdiozinho onde foi minha formação, onde eu aprendi a produzir, fazer meus negócios, adquirir meus clientes, conquistar meus clientes. E depois a gente foi para Capitão Salomão, que é uma ruazinha que desce ali, saindo da igrejinha da 25 de março, da galeria do 24 ali, descendo, que é lá na Praça do Correio, a gente ficou mais 7 anos lá. E nesses 7 anos lá fizemos projeto internacional, nacional, gravamos gospel, gravamos com muita gente interessante mesmo assim. E ali eu comecei a pegar um nome em São Paulo. Todo mundo, Sombra, Tio Fresh, SP Funk, essa galera um pouquinho mais retrô, aí começou a vir essa outra geração, comecei a pegar um pouquinho dessa outra geração também. Aí já começou a vir a parte mais tecnológica, já começou, as câmeras já começou mais acesso, os programas, o software de produção começou a ter mais acesso. E eu já estava nessa fusão do vídeo pro áudio, do áudio pro vídeo, né? Então eu saí na hora certa, porque o áudio, todo mundo virou beatmaker, né? Hoje em dia chama beatmaker. E fiquei 7 anos nesse local, depois eu fui para a Zona Leste, que foi o último local que eu fiquei em São Paulo, que eu fiquei mais 3 anos na Zona Leste. Eu fiquei 5 na galeria, 7 na Capitão Salomão, ali no centro. Inclusive tem um videozinho soltando aí que foi da galera do Dois Africanos, que foram clientes meus, não sei se você chegou a ver, que eles foram quase finalistas na Globo, num reality de música, né, que teve, que eu não lembro se era Astros, eu acho que era Astros, se não recordo a memória, ou Stars, não sei, Superstars, eu acho que era Astros. Eles ficou ficou em 4º lugar no programa todo, com as produções feitas por mim lá no estúdio, nesse estúdio. E esses dias mesmo, tem uns 2 meses atrás, a gente desconectou, né, eu vim para Uberlândia, vim para Minas, voltei para Minas, e eles nas correrias deles lá. Aí ele passou na frente desse estúdio que era na Capitão Salomão lá e filmou e falou que a história deles começou ali e falou umas historinhas lá, tá? E depois a gente disponibiliza para vocês também entender que a história vai muito mais além do que a gente pensa, que rompeu as fronteiras, né, mano? Esses caras são da África, eles fizeram um trabalho bem grande aqui em São Paulo, foram reconhecidos em São Paulo,
conseguiram fazer umas coisas legais no país deles também. E através deles eu conheci mais outros africanos também, que inclusive são clientes meus até hoje. Os Lahim, que já veio aqui no estúdio do Danny. A gente fez um projeto junto. O Cucuruco veio, o Device, aqui. Eu acho que não, foi só o Gus Lahim, né? E a gente veio pra cá, eu já nessa onda do audiovisual. Só que nesse dia eu juntei tudo, né? Aí eu juntei o áudio, que eu tinha feito um beatzinho lá, a gente gravou. A gente fez a captação aqui, né? Das músicas aqui. E já saímos daqui, já fomos pra rua ali, já gravamos um vídeo também. Foi tudo no mesmo dia, coisa de doido. Depois tá aí também o videozinho, vai soltar o link aí. Aqui, ó, no estúdio do Danny aqui. Caímos pra rua ali, montamos uma estruturazinha ali, mas tem uma iluminação lá e pau. Aí nessa tava a Andréa Félix, tava o Esther também, né? Que tá no sistema privado aí da Liberdade, mas logo menos ele tá na rua aí, se Deus quiser. Entre outros que tava lá também, o Danny tava Gregório, tinha uma galera boa aí. Que já veio dessa mudança do áudio pro audiovisual, né? Então tem muita coisa, tem projetos nacionais, internacionais, muito documentário, aprendi a trampar de todas as formas com audiovisual. E essa foi mais ou menos a minha história. E o rap, sempre na veia, no meus dia a dia, no meu cotidiano. Se eu não ouvir rap, eu não sei, não consigo me ver sem ouvir música, sem ouvir rap. Então tem muitas músicas, muitas participações, tem música com, já puxando pro lado de cá, o finado Jamaica. Jamaica a gente gravou a música, eu gravei a música com ele pouco antes dele morrer, mano, junto com o pessoal do Família Rap na Rua, que é uma outra galera também de Guarulhos ali, que tem um trabalho forte também no rap lá em São Paulo. E, mano, L Dias tá aí. Se pôr no YouTube L Dias, vai aparecer muita coisa, não aparece tanta minha cara, mas aparece muita obra que eu participei, ou que eu produzi como áudio, ou que eu cantei como vocal, ou que eu fiz um feat como rima, ou como produção de audiovisual. Então, tanto do anônimo até o famoso, de vez em quando vocês vão estar passando aí, vocês vão estar... agora que dá uma diminuída, que eu vim pra cá, dá uma segurada, né, mano? Que você sai do polo ali, você acaba meio que saindo acaba caindo um pouco no esquecimento, mas foi proposital, porque eu precisava de um tempo pra mim, pra minha família, pra mim respirar, porque São Paulo é muita treta. Nossa, então, essa foi a minha trajetória. Você tem play, tem gravação de DVD com o Padre Marcelo, com os 2 últimos DVDs do Padre Marcelo, tá lá minha cara preta lá fazendo vocal, no cantinho lá. Entre outros artistas aí do secular, tem música com o Zezé de Camargo e Luciano, pra você ver que do rap, tipo, o bagulho abriu um leque. Tem música nacional, internacional. E quando que vai sair esse novo CD pra gente aí? Então, CD, eu não sei. Eu tenho 2 filhinhos que já nasceram, nasceram assim, tá guardado. Eu gravei, inclusive eu tenho uma música que eu gravei já tem um tempo já, e eu não soltei ela ainda. Não sei porquê, achei que não era o momento, que conta um pouco da minha história, da questão de família, né? Da história da minha mãe, de como ela criou eu e minha irmã. Tivemos problema com álcool, que é uma droga também, que o povo fala que droga é só esses bagulho aí, mas é uma droga que é liberada, né? Então, eu conto nessa música aí, eu canto nela toda essa história. E é uma música que ela fala muito, assim, fala da trajetória, de como a minha mãe, com suas dificuldades, conseguiu nos criar sem pai, que é normal, né? Infelizmente é normal. Quantos filhos não crescem sem pai aí, vai pro lado errado, vai pro crime, começa a dar trabalho e vira o que é, vira o que acontece aí. Então tem essa música que tá lá pronta, eu tô esperando a oportunidade para lançar, porque se eu lançar eu vou querer voltar a cantar, voltar frenético de novo, eu me conheço. E tem mais uma outra também que já tá... Eu tô na preguiça de finalizar ela, mas ela já tá com a voz guia já gravada, o instrumental tá pronto. Eu mostrei ela para alguns, a voz guia já para muitos já fala, mano, tá valendo. Mas eu sou muito chato com as minhas coisas. Meus defeitos é a minha perfeição. Ser perfeccionista às vezes atrapalha. Só lá, pega, lança e faz, solta logo. Fica segurando não. E eu seguro muito. Mas essas eu vou soltar e logo mesmo vai vir mais coisa. Inclusive tem projetos aí que eu vou envolver vocês, que é muita calma nessas horas aí.
E vai vir coisa nova aí, muito em breve, muito em breve. E esse sou eu, L. Dias, desde 1981. E tá vindo coisa nova também com esse nome Ludsan. Ludsan. Ludsan é Luciano Dias dos Santos. Então é Ludsan, guarda esse nome, Ludsan. Eu não vou dar mais spoiler não, segura. Primeiramente agradecendo aí nosso parceiro que está aqui hoje com a gente, L. Dias. Junto. História maravilhosa, não tem nem o que falar. Eu resumi, né, mano? Resumi. Isso é um dos nossos dinossauros do rap aí de Uberlândia aí. Pra vocês verem o tanto de talento que tem aqui. E às vezes vocês não param para dar atenção, para ver, para poder entender o que, que é isso, o que, que é o rap Uberlândia de verdade e como a expansão que tem aqui abriu leques pra gente, abriu portas e continua. E graças a Deus esses caras tá vivos aqui hoje para contar um pouco da história pra gente. Acompanhe mais trabalho, acompanhe o L. Dias nas redes sociais. Vamos colocar os links na descrição do vídeo para vocês acompanhar o trabalho dele. Vai vir música boa, nós vai estar aguardando e vocês ficam no pé dele aí para poder lançar essa música pra gente. Se para, não tá pronto, é só tomar uma vergonha na cara e pôr pra andar. Ele vai lançar, gente. Ele vai lançar que nós vai ficar no pé dele. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por vocês estar acompanhando a gente. Passe isso pra frente. Isso aqui, tem nem o que falar. Junto. E o rap vive. O rap vive forte. Underground, old school, new school, tamo aí. É o rap. Não esqueça que é o rap. O rap de verdade tem que ser vivenciado. Aqui, ó. Você tem que viver. Não ficar jogando palavrinha de TikTok, de asneirinha besteira pra ganhar views e like, não, certo? O rap é convivência, o rap é história, o rap é vida. Transforma a vida, salva a vida. Salva a vida, de verdade. Eu tinha tudo pra dar errado e o rap me salvou. Me levou pra igreja, através da igreja me levou pra um outro horizonte. Hoje eu tenho uma profissão, tenho uma história pra contar através do rap. Então, escreva a sua própria história, não deixe ninguém te julgar, faça a sua história acontecer, que seja no rap, no pagode, independente do que for, mas faça. Amém. Satisfação geral, tamo junto. É Rap Uberlândia, L. Dias com a gente. Vamos que vamos. Valeu. É nóis.